Chegou o fim de ano, chegou a hora de preparar as leituras para o ano que vem. E eu tô aqui para te recomendar então 12 livros para você ler em 2026. Daqui a pouco eu te apresento eles. Porque antes eu queria, na verdade, te mostrar alguns dos livros que eu li esse ano, que são os livros que eu li no Clube do Livro. O Clube do Livro é o meu grupo de estudos em que a gente faz leituras coletivas de um livro por mês, né? Os alunos recebem aulas, a gente faz encontros ao vivo e nós aprendemos muitas coisas muito legais. O clube começou então em março com a Apologia de Sócrates, o texto que, na minha opinião, deveria ser o primeiro livro de filosofia de toda pessoa que se interessa por filosofia. E aqui não no sentido profissional, né? De quem vai ser professor de filosofia, quem vai se tornar um pesquisador, mas pessoas que gostam de filosofia, que querem aprender o pensamento filosófico para viver melhor, para encarar a realidade de outra forma, para tentar descobrir as verdades essenciais, de onde viemos, para onde vamos, quem nós somos. Eu acho que todo o começo dessa investigação está centralizado aqui na Apologia de Sócrates. Porque, embora a Apologia de Sócrates, né, o significado do título seja defesa de Sócrates, isso é, a defesa que Sócrates faz da sua vida, da sua conduta diante do tribunal, na verdade esse texto poderia se chamar muito bem Apologia da Filosofia. Sócrates, ao se defender, né, ao defender a própria pessoa, está defendendo algo muito maior do que ele, que é a filosofia. Então aqui a gente conhece toda a história de Sócrates, por que ele faz filosofia, por que os jovens gostam dele, por que os idosos, né, as pessoas mais velhas, mais conservadoras, não gostam dele, porque que processam ele, querem que ele morra. E o que significa filosofia, por que ele gosta tanto de filosofia, por que ele se recusa a viver se não puder filosofar. As respostas para tudo isso estão aqui na Apologia de Sócrates, um livro fantástico que a gente teve a oportunidade de ler no mês de março. Em abril, nós fomos explorar o pensamento científico, e aí eu trouxe o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Um livro muito legal, assim, já no começo, o primeiro capítulo do livro, Carl Sagan conta que ele já era um cientista famoso e ele pegou um táxi e aí o taxista falou com ele: que legal que eu tô te dando carona, porque eu queria mesmo conversar com um cientista sobre algumas coisas, porque o mundo é muito curioso, né? O mundo é fantástico, tem várias coisas a descobrir e eu tô muito interessado no assunto de alienígenas. E aí o Carl Sagan mostra como que as pessoas têm muita curiosidade científica, mas muitas vezes elas não têm educação científica, não conseguem entender o que é ciência e o que não é ciência. Isso vai se desdobrar de infinitas formas, com as pseudociências e várias outras questões. Esse é um livro que já tem alguns anos que foi publicado, então hoje, em 2025, existiriam muitos outros discursos que o Carl Sagan poderia ter abordado no livro, mas ainda assim, mesmo passadas algumas décadas da publicação, continua sendo um livro essencial para entender aquilo que é racional, aquilo que é lógico, o tipo de discurso que tem método, que tem estrutura por trás, e o discurso que apenas usa uma aparência de ciência para nos enganar. Isso aqui é uma leitura essencial para a vida mesmo, né? Para não ser enganado, para saber o que é um tratamento realmente médico e o que não é um tratamento médico, saber quais são informações confiáveis e quais não são informações confiáveis em períodos de eleição, de política, enfim, tudo aquilo que vivemos nos últimos tempos. A leitura do Carl Sagan, na minha visão, continua sendo essencial. No mês de maio, nós fomos para a filosofia medieval. Então começamos com a filosofia antiga e fomos para a filosofia medieval para conhecer a consolação da filosofia do Boécio. Uma história fantástica, né? É o próprio Boécio. Boécio tinha relações ali com o rei e o rei acabou se voltando contra ele, decidiu prender Boécio, acusado ali de fazer uma conspiração, de tentar um golpe. E Boécio, então, na prisão, começa a se questionar sobre o que aconteceu com ele. Boécio diz: olha, eu sou um homem justo, sou um homem correto, sempre fiz tudo o que eu devia fazer de bem na vida, e agora eu estou aqui preso, não posso nem usufruir das coisas que eu conquistei na minha vida. A minha mulher, os meus filhos estão lá sem saber de mim, sem saber se eu estou bem, eu não sei deles. Que tristeza, por que a vida é essa tragédia? Por que Deus permite que aconteça tanto mal? E aí aparece a filosofia. A filosofia, ela encarna nesse texto como uma mulher com vestidos longos, vários detalhes. O Boécio é assim, um autor que descreve muito bem.
E aí essa mulher de filosofia chega então para Boécio e conversa com ele e começa a explicar para ele várias coisas. Começa a explicar para ele como que funciona a sorte. Então a sorte esteve ao lado de Boécio durante muitos anos e agora não está. E é assim que a sorte funciona. E começa a explicar para ele uma série de questões do funcionamento do mundo e, claro, sobre Deus, porque aqui a gente está falando de um texto de filosofia medieval. Então a religião cristã era o ponto central aqui. Então a gente tem muita filosofia da religião aqui dentro, muito cristianismo aqui dentro, mas a gente tem muito pensamento filosófico que se liga com outras escolas de filosofia, como os pensamentos do próprio Sócrates. Aliás, Sócrates foi preso e Boécio também, mas também tem ligações aqui com o estoicismo, outras correntes de pensamento que são muito legais. Em seguida, nós lemos o Albert Camus. Uma das propostas do Clube do Livro é ler literatura, né? Então, como literatura mundial, eu trouxe um autor que é filósofo e que é escritor literário, que é o Albert Camus. E aqui na leitura do estrangeiro, ela é uma leitura que eu diria assim, não só em mim, mas nos alunos, nos encontros ao vivo, deu pra gente perceber isso, que é uma leitura que causa um incômodo. Porque a gente está de frente com um personagem, eu não vou contar muito da história aqui, porque senão eu estrago a experiência de quem quiser ler depois, né? Mas a gente se depara com um personagem que parece apático, tudo pra ele na vida não faz muita diferença, né? Aqui eu não vou estragar dizendo a primeira frase, né? O primeiro capítulo. Minha mãe morreu hoje, ou talvez ontem, eu não sei muito bem, e não se importa em saber também o que acontece com a mãe. Todas as relações dele, né? A relação amorosa, casar ou não casar, meio que tanto faz. É uma leitura que causa um incômodo filosófico, e eu acho que um incômodo existencial, e eu acho que a gente pode explorar isso através de um viés filosófico, tentando entender por que a gente se importa tanto com a vida e por que esse personagem não se importa com a vida. Uma leitura fantástica, é claro, e que tem traços do pensamento existencialista, que é onde o Albert Camus se encaixa. Depois, no mês de julho, nós fizemos a leitura mais desafiadora do clube. A minha proposta, dentro do nosso grupo, é que a gente leia sempre pelo menos um livro bem desafiador ao longo do ano, às vezes 2, e que as outras leituras sejam medianas ou intermediárias. Então começamos com um livro bem tranquilo, que é a Apologia de Sócrates, e aqui no meio do ano a gente fez a nossa leitura mais complicada, que foi da Hannah Arendt, A Condição Humana. Essa foi uma leitura que dividiu opiniões ali dentro do grupo. Eu acho que metade do grupo gostou muito, achou interessante, e metade do grupo falou, meu Deus do céu, que livro difícil. É claro que todo mundo reconheceu que as aulas, que o encontro ao vivo foram momentos que permitiram um esclarecimento maior sobre aquilo que estava sendo lido, mas realmente foi um desafio, né? A proposta era essa, desafiar os leitores para que eles soubessem até onde a filosofia pode chegar, quão difícil pode ser isso daqui. Se a gente leu a Apologia de Sócrates, que era fácil, o texto do Boécio também não é tão difícil, até onde dá para chegar? Dá para chegar num tipo de complexidade que a Hannah Arendt coloca aqui. E aí, apesar de ser um livro, como eu estou dizendo, que realmente é difícil, não é o livro mais fácil do mundo, a proposta do livro, o que ela quer responder, compreender a pergunta que move ela nos seus estudos é muito fácil. A pergunta que ela coloca, que norteia o livro é: o que é que estamos fazendo? Então, nós somos seres humanos, nós estamos aqui vivendo vidas humanas. E o que é que isso significa? O que é a condição humana? E aí ela vai explorar principalmente 5 conceitos no geral, mas ela dá um enfoque maior em 3, né? Que são o trabalho, a obra e a ação. E aí ela vai explicando tudo isso. E tem alguns capítulos que eu acho que se destacam muito. Quando ela fala sobre as relações humanas, quando ela fala sobre a construção de projetos de vida, de construir coisas significativas, coisas que estão para além do tempo. Então, aplicando na minha própria vida, eu como professor de filosofia, quando eu gravo um episódio de podcast, o que eu estou fazendo ali? Por que eu faço isso? Por que eu quero pessoas que escutem aquilo que eu estou passando adiante? E por que os filósofos sobre os quais eu estou falando escreveram os livros que eles escreveram anteriormente? Então, pensar sobre o que estamos fazendo com a própria vida é uma busca muito radical sobre o sentido da vida, no fim das contas, essa obra da Hannah Arendt. E tem implicações em várias áreas, na ética, na política, enfim. Realmente foi uma leitura transformadora que valeu a pena fazer, apesar do grande desafio. E aí, para deixar as coisas mais leves, eu sempre vou tentando intercalar, a gente trouxe uma leitura de literatura brasileira, que foi o Auto da Comparecida, do Ariano Suassuna. Uma obra que foi interessante porque, assim, eu e o restante do grupo, né, os alunos, praticamente todo mundo já tinha visto o filme, que passa tanto na televisão, né, volta e meia tá passando por aí. Teve o Auto da Compadecida 2
algum tempo atrás, mas ler o livro em si foi muito interessante, entender como que o Ariano vai recortando histórias que já eram conhecidas e vai montando, né? Ele pega casos já conhecidos, casos que já estavam ali na cultura dele, e ele junta tudo isso para criar essa obra. E do ponto de vista filosófico, é claro que a gente tem um grande embate, né, entre céu e inferno, entre Deus e Satã, entre o bem e o mal. Então ajuda a gente a pensar nessas forças, e isso vai se ligar com o livro que a gente leu mais pro final do ano. Esse embate de forças, essa coisa do certo e do errado, do perdão também, que já era um ponto que apareceu na leitura aqui da Hannah Arendt. A gente vai sempre tentando intercalar essas leituras. No mês de setembro, nossa leitura, nós voltamos para a filosofia antiga, agora com o estoicismo. Então a gente leu sobre a brevidade da vida do Sêneca. Também um livro introdutório, super tranquilo, e eu acho que foi o livro que os alunos mais gostaram, né? Foi um encontro ao vivo em que a gente teve mais alunos presentes. O grupo é muito grande, né? Mas claro, nem todo mundo consegue participar dos encontros ao vivo. Nesse daqui muita gente esteve no encontro ao vivo e o pessoal gostou muito, trouxeram muitos apontamentos. Realmente é um livro fantástico, eu tenho 3 edições dele aqui em casa e acho que eu já li, se não me engano, foi a 4ª leitura que eu fiz, 3ª ou 4ª leitura que eu fiz dessa obra, que nos convida a pensar sobre o tempo, né? Sêneca diz que a vida não é curta, a verdade é que nós desperdiçamos muito da vida. Então é uma leitura filosófica que nos ajuda a pensar sobre o nosso próprio tempo. Poxa, como que eu estou gastando os meus minutos? E veja que eu estou falando de Sêneca, um pensador aí de 2200, né? 2100, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, né? Para ser mais preciso. E hoje em dia nós temos, é claro, uma outra sociedade, uma outra configuração de tempo, uma outra relação com o trabalho, profissões que Sêneca jamais pensou que existiriam, mas ainda assim as reflexões valem, né? Com o que eu estou gastando o meu tempo? Essa é uma reflexão que, enquanto existir a humanidade, ela continuará sendo universal. E é isso que é o legal da filosofia, se relacionar com aquilo que é antigo, que ainda faz sentido no presente. Uma obra que faz isso muito bem é essa daqui. Em outubro, a minha ideia, a gente no começo do ano tinha lido um livro de ciência, a minha ideia pro final do ano era trazer então um livro de história. E aí eu trouxe um livro, na verdade, de um economista, não é um historiador, que é o Oded Galor. Ele é o autor desse livro aqui, A Jornada da Humanidade. Talvez você já conheça um livro mais famoso do que esse, que é o Sapiens. Ficou muito famoso, best-seller, né, um dos livros mais vendidos do mundo. Em que o autor, o Yuval Noah Harari, conta a história da humanidade, né, como que ela aconteceu, principalmente ali nos últimos 10 mil anos, né, a partir da Revolução Agrícola. O Oded Galor, ele faz isso, mas de um jeito muito mais interessante, porque o que ele está interessado é nisso daqui, as origens da riqueza e da desigualdade. Então, o Oded Galor, ele fala o seguinte, olha, a humanidade tem 300 mil anos, e durante 299.700 anos, os humanos viveram na pobreza, sempre na linha da subsistência, desde os primórdios, né, ainda na África, quando nós éramos caçadores-coletores, até com a Revolução Agrícola, ainda assim não saímos muito da linha de subsistência. Mas nos últimos 300 anos, aconteceu uma onda de prosperidade. E por quê? Por que hoje as pessoas têm uma renda per capita 14 vezes maior do que no restante da história da humanidade? O que explica essa riqueza? Agora, não podemos também ser tolos de imaginar que essa riqueza se aplica a todo mundo. O mundo é cheio de desigualdade. Então, o Oded Galor tem esse mistério a resolver também. Por que existe desigualdade no mundo? Porque existem pessoas que têm tanto dinheiro para 50 gerações, e pessoas que ainda estão na miséria, pessoas que passam fome, pessoas que morrem de fome todos os dias, né? E aqui eu não estou falando de África, não, claro, mas no Brasil, às vezes assim, a 50 quilômetros da sua casa, até menos, tem pessoas que morrem de fome, e talvez você só não fique sabendo. Então, como que isso acontece? Por que existe tanta riqueza criada nos últimos 300 anos e por que essa riqueza não se distribuiu entre as nações? E ele traz uma série de elementos, né? Ele pensa sobre a geografia dos países, ele pensa sobre a cultura dos países, e ele fala, olha, culturas que são mais orientadas para o futuro conseguiram, ao longo do tempo, um resultado melhor. Famílias maiores, ao longo do tempo, no desenvolvimento dos últimos 300 anos, tiveram resultados piores do que famílias que tiveram poucos filhos, mas que investiram na educação e na saúde daqueles filhos.
E uma série de outras coisas, enfim. Realmente muito interessante. Essa leitura se tornou uma das minhas favoritas. Eu agora sinto que eu tenho muito mais repertório cultural, tenho mais referências para conversar sobre muitos assuntos, seja com os alunos, seja com pessoas que eu encontro pela vida. Esse livro foi realmente fantástico. Em novembro, nós voltamos para a filosofia medieval para ler uma das obras-primas da filosofia como um todo, que são as Confissões do Santo Agostinho. Essa daqui é considerada a primeira autobiografia da literatura ocidental. Então, Santo Agostinho contando a história da sua própria vida. E realmente, assim, é fascinante entender como que ele passou por um grande período de busca pela verdade. Então ele entra para a seita do maniqueísmo, ele estuda os filósofos platônicos, ele conhece várias correntes de pensamento, e a mãe dele, que era cristã, né, falava para ele: meu filho, vai para a igreja, meu filho, vai estudar a Bíblia, né? E ele não se contentava com aquilo. E aí, num determinado momento, ele acaba mudando de profissão, mudando de cidade, conhecendo outras pessoas, e o cristianismo vai começando a entrar na cabeça dele, e ele vai começando a se convencer de que o cristianismo é a verdade total, né? De que o cristianismo possui essa verdade sobre o mundo. A grande questão que atormenta o Santo Agostinho, é interessante falar isso, é o problema do mal, né? Então, ele próprio, Santo Agostinho, se via como um homem pecador, um homem que fazia coisas que não eram apropriadas. Ele teve um filho fora do casamento, tem o grande caso que ele conta aqui, que é o caso do roubo das peras. Então ele e um grupo de amigos entraram no terreno de um vizinho e roubaram as peras roubaram as peras que estavam ali no jardim desse vizinho. E ele fala: por que eu fiz isso? Por que eu roubei as peras? Eu tenho pera em casa, eu tenho comida em casa, eu não estava passando fome. Não foi também porque as peras eram deliciosas, porque não eram. Inclusive, eu dei grande parte das peras que eu roubei para os porcos, joguei as peras aos porcos. Mas ainda assim eu gostei de roubar. Por que isso acontece? Por que o mal existe no mundo? Essa é a pergunta que vai movendo muito da existência dele. E é interessante como que ele vai pegando várias referências culturais, e assim, um livro que de referência, só de nota bibliográfica, nota de rodapé que você tem aqui, é quase infinito. Então foi uma leitura muito interessante para a gente fazer e conhecer um pouquinho mais do pensamento medieval, porque, querendo ou não, Santo Agostinho moldou aí pelo menos 1000 anos de filosofia, né? Na verdade, molda filosofia até hoje, mas moldou no mínimo 1000 anos de filosofia, até Tomás de Aquino, que alcançou uma posição de destaque dentro da filosofia cristã, do pensamento cristão, maior do que ele, até que a gente chegasse no Renascimento e a igreja começasse a ser contestada. Enfim, na modernidade a igreja já não tem mais a força que outrora teve, a força que Santo Agostinho ajudou a construir. E nós terminamos o ano lendo Franz Kafka, voltamos para a literatura mundial para ler Franz Kafka, A Metamorfose. Uma das obras que tem, talvez a obra que eu acredito que tenha a frase de começo mais famosa da história da literatura mundial, né? Quando Gregor Samsa acordou de seus sonhos intranquilos, viu-se metamorfoseado em um inseto. Eu não vou saber exatamente a frase de cor, mas é mais ou menos isso. E é isso, a história de um homem que simplesmente acorda numa manhã sentindo disposto. Quando ele se dá conta, ele não é mais um homem, ele é um inseto. E aqui, né, é claro, só a premissa já é interessante, mas o que tem de filosófico nesse livro, assim, é absurdo. Relação com o trabalho. Gregor aparece como um homem alienado do trabalho, né? Ele retoma um conceito lá marxista de alienação do trabalho. Gregor enquanto um ser da família. E aí a gente pensa a família como um campo onde há afeto, mas também um campo onde há obrigações. Gregor enquanto um ser no mundo capitalista, um ser que precisa produzir, precisa colocar dinheiro na mesa. E como que ele é encarado quando ele não consegue mais fazer isso? Porque afinal de contas ele se transformou num inseto. E tantas outras coisas, né? Nós podemos ligar aí a metamorfose dele à velhice, nós podemos ligar à depressão, nós podemos ligar a tantos fenômenos psicológicos, a tantos fenômenos sociais. Realmente existem muitas leituras, e no encontro do Clube do Livro eu apresentei algumas dessas leituras diferentes que já foram feitas sobre o livro do Kafka aí nos últimos 100 anos, né? Desde que a obra está rodando por aí. Então esses foram os livros, foram os 10 livros que a gente leu no Clube do Livro esse ano. O livro começou em março, por isso lemos 10 livros, mas no ano que vem o clube está rodando já a partir de janeiro. E nós vamos começar com Assim Falou Zaratustra. A minha proposta para o ano que vem é começar já com um livro de filosofia, vamos para a filosofia contemporânea, e entender aqui com o Zaratustra vários conceitos do Friedrich Nietzsche.
A ideia é trazer um livro que as pessoas têm medo de ler, acham que, nossa, é impossível entender Nietzsche, como que eu vou entender um escritor que tem escrita difícil? Realmente é um escritor, não é o escritor mais fácil do mundo, ele traz muitas referências culturais, mas é para isso que servem as aulas do clube, né? Então nós vamos tentar desmistificar Nietzsche ali, capítulo por capítulo, dentro do mês de janeiro, para compreender, claro, o cerne da sua filosofia, a ideia de que Deus está morto, a ideia do eterno retorno, a ideia da vontade de poder, né? Tudo isso está aqui dentro do Assim Falou Zaratustra, nós vamos explorar isso. Em fevereiro a gente volta para a literatura. Vamos para a literatura brasileira para ler Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra que vai fazer a gente refletir sobre várias coisas, talvez a mais significativa delas, a morte. A morte, aliás, um tema que ela toca em muitos momentos das nossas leituras, né? Tocou no ano passado, vai tocar agora. Em 2027 eu já tenho a lista de livros e a morte vai voltar, mas a gente vai ver isso através de um viés literário aqui com o Machado. Depois a gente volta para a filosofia antiga, mas a minha proposta para os alunos é não trazer agora um autor de filosofia antiga, mas sim um comentador. Eu sempre falo que existem vários tipos de livros de filosofia, né? Alguns são os próprios livros clássicos, então é você ler os filósofos, né? Vai ler Platão, vai ler Aristóteles, vai ler Santo Agostinho, vai ler Kant, vai ler o filósofo. Mas você pode ler os comentadores, ou seja, os pesquisadores que estão ali pesquisando aquele mesmo tema há anos e anos e mostrando o que era aquilo, como que era aquele pensamento, às vezes de um modo muito mais didático, muito mais sistemático. Então, para conhecer um livro de um comentador que fala de filosofia antiga, eu escolhi o Giovanni Reale com O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais. Como eu falei na leitura do Sêneca, uma das coisas mais fantásticas da filosofia é essa possibilidade de conseguir pensar o nosso tempo a partir daquilo que foi pensado há séculos atrás, milênios atrás. E o Giovanni Reale faz isso resgatando a sabedoria antiga para os tempos atuais. Então vai ser a nossa leitura do mês de março. Em abril, nós leremos a Bíblia e os mitos clássicos, a estrutura mitológica da cultura ocidental. Então aqui o Northrop Frye e o J. Macpherson trazem um estudo das narrativas mitológicas e vão relacionando essas narrativas mitológicas que estruturaram o mundo ocidental, o pensamento ocidental, a cultura ocidental, vão relacionando isso com a Bíblia. Vai ser uma leitura muito interessante para qualquer pessoa que quer estudar a Bíblia em algum momento, por um viés humanista, por um viés de compreender esse mundo que moldou o pensamento humano desde que ele existe, né? Dos últimos 2000 anos praticamente, até mais na verdade. No mês de maio, a gente vai para a filosofia medieval e aqui novamente a minha proposta é não ler um autor da filosofia medieval, mas sim um comentador. E o comentador será o Frederick Copleston, grande historiador da filosofia, e aqui nós temos na verdade uma biografia, né? É um livro de comentador, mas também é uma biografia, que é a biografia de Tomás de Aquino, uma introdução à vida e à obra do grande pensador medieval. Tomás de Aquino, um pensador que eu percebo um movimento aqui no Brasil, eu acho que não percebo esse movimento em outros lugares do mundo, mas no Brasil, um pensador que está sendo resgatado. Certas correntes de pensamento têm resgatado Tomás de Aquino como se ele fosse o autor das verdades últimas, aquele que resgatou Aristóteles e ele realmente resgatou Aristóteles e que conseguiu provar de uma vez por toda uma série de coisas. Então eu acho que é fundamental conhecermos quem é Tomás de Aquino, conhecer a vida desse pensador, porque ele está tomando um lugar dentro da disputa política brasileira que não dá para ignorar. Não dá para ignorar a proporção que Tomás de Aquino está tomando, sabe? Ele tá se tornando realmente um alicerce de movimentos do debate brasileiro. Então a gente precisa resgatar esse pensador, precisa conhecer quem ele foi pelos olhos de um pesquisador para compreender também esse movimento da atualidade. Então é um livro que serve para visitar o passado e também para compreender o presente. Na sequência nós voltamos para a literatura. Agora, literatura mundial, né? Já foi a brasileira com o Machado, então vamos para mundial. E aqui a gente vai a gente vai ler Sonata a Kreutzer. Uma história para pensar sobre o amor. O amor vai ser um dos temas que nós vamos tocar aqui bastante no clube esse ano. Então, o primeiro livro que nós vamos usar para pensar nesse tema vai ser esse do Tolstói aqui, para pensar o amor, para pensar o valor do matrimônio, pensar o que é o amor conjugal. E depois nós vamos retomar essas discussões numa leitura seguinte, que daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é. E aqui, chegando em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, em julho, nós leremos um clássico da filosofia contemporânea, um clássico da filosofia de hoje, né? Ou Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Aqui onde o Byung-Chul Han vai defender a tese de que nós estamos doentes, todos nós estamos doentes,
E somos nós mesmos que nos adoecemos. Então, nós entramos numa cultura de amor ao trabalho, de amor à produtividade, né? O que eles chamam de sociedade do desempenho. Então, o tempo inteiro a gente quer produzir mais, a gente quer entregar mais no nosso trabalho, a gente quer melhorar, fazer cursos de pós-graduação, cursos de especialização, mini cursos de não sei o que lá, e a gente quer o tempo inteiro sentir que a gente está crescendo. Não sei se você tem costume de acessar a rede social LinkedIn, mas é isso, sabe? Assim, um bando de pessoas tentando mostrar cada um pro outro o quanto que ela tá melhor na vida, o quanto que ela cresceu, o quanto que ela é uma excelente profissional e o quanto que isso nos adoece. Num mundo que tem internet, num mundo que tem WhatsApp, a gente não se desconecta do trabalho em momento nenhum. Estamos o tempo inteiro ligados no trabalho. E quando estamos fora do trabalho, estamos pensando no trabalho. E isso nos adoece. Síndrome de burnout, depressão, TDAH, uma série de doenças que o Byung-Chul Han vai relacionar com essa questão do desempenho, com essa questão do trabalho. Na sequência, voltamos para a literatura para conhecer o Diário de uma Favelada, né? O Quarto de Despejo aqui da Carolina Maria de Jesus. Ela que relata que realmente é um diário, né? É uma biografia, é o diário dela, das suas vivências na comunidade, na favela do Canindé, em São Paulo, na década de 1950. Então a gente vai tomar esse choque de realidade, pensar sobre o que é a realidade brasileira através dessa leitura aqui. E depois a gente volta pro tema do amor, que eu já tinha falado com o Tolstói, para ler O Banquete do Platão. Esse livro fantástico que tem ali uma série de 7 discursos sobre o que é o amor, né? Sendo, na visão do Platão, talvez o mais correto deles, o discurso de Sócrates, mas sendo no senso comum, né, nas músicas, nas novelas, nos filmes, o conceito de amor com o qual nós mais nos deparamos é o conceito que está presente no discurso de Aristófanes. Então é bem interessante a gente pegar esses 2 discursos e, é claro, olhar para os outros 5 também, para pensar o que é realmente o amor e como que a gente quer lidar com essa questão do amor nas nossas próprias vidas. Já no finalzinho do ano, em outubro, a gente vai visitar a mitologia. Então, como eu falei, né, a gente leu sobre mitologia com a Bíblia e os mitos clássicos aqui em abril, e a gente volta a pensar no tema mitologia lá no final do ano com o universo, os homens, o universo, os deuses, os homens, do Jean-Pierre Vernant. Aqui um livro realmente de contação de histórias, um livro bem gostoso, né? Ele vai contando pra gente a história dos mitos gregos. E é interessante exatamente pra gente ligar com o livro de abril e entender como que essa estrutura mitológica ela não passou, ela está presente no nosso pensamento, né? Quando a gente começa a estudar filosofia, às vezes a gente entende que a filosofia ela supera o mito, a filosofia vem para resolver os problemas que o mito deixou. E aí parece que o mito não existe mais, como se a nossa cultura não tivesse mitos também. E é isso que isso que eu pretendo desmistificar, é isso que eu pretendo mostrar como equívoco, através da leitura dos livros de abril e desse aqui de outubro. Em novembro a gente vai desmistificar uma outra questão, que é a Idade Média. É muito comum que nós pensemos através de um olhar muito renascentista, muito iluminista, que a Idade Média foi a Era das Trevas, 1000 anos de escuridão em que nada foi produzido, em que todo mundo só repetiu o discurso da igreja, em que nada foi construído, e não é exatamente isso, né? Então, para desmistificar esse olhar sobre a Idade Média, nós vamos ler a história da Idade Média do Georges Minoir, 1000 anos de esplendores e misérias. Então, é claro, existiram misérias, mas também existiram esplendores. Nós vamos conhecer isso através do olhar do historiador extremamente competente e, assim, um dos melhores escritores que eu já li na minha vida. Tenho vários livros dele aqui na minha biblioteca. Adoro a escrita do Georges Minoir. Ele apresenta os textos assim de uma forma fantástica, mesmo sendo um livro grande, assim, eu tenho certeza que o pessoal do clube vai devorar isso daqui numa facilidade, porque é um livro, a escrita do autor é muito boa. E para finalizar, a gente vai visitar uma cultura nova, uma cultura oriental. A gente vai ler O Garoto do Rickshaw, do Lao Tse. E é muito interessante o quanto que esse livro se liga com a realidade contemporânea, sabe? Aqui a gente vai visitar a China na década de 1920, 1930, em que um garoto sonha em sair do interior e ir para a cidade grande para comprar uma carroça. O sonho dele, ao comprar a carroça, é conseguir trabalhar quase como taxista, sabe? Fazendo corridas de lá para cá, levando as pessoas de lá para cá na cidade e ganhar muito dinheiro com isso. Esse é o sonho desse garoto. E aí, quando ele vai para a cidade grande, ele vê que a coisa é bem mais difícil do que acontece. E as relações que dá para fazer disso daqui com vários discursos da modernidade, discursos que supostamente valorizam o empreendedorismo, mas na verdade escondem o quanto que é difícil e também mascaram o que é efetivamente empreender, né?
esses discursos eles vão estar presentes aqui na década de 1920, 1930 na China. Então esse é um livro fantástico, eu já li ele há uns 5 anos atrás. Acho que eu li ele na pandemia, né? E agora vai ser muito prazeroso revisitar essa obra para ver o que ainda continua fazendo sentido, né? 6 anos depois da minha leitura e mais de 100 anos depois do ambiente em que a história se passa. Então fica aqui a minha recomendação para que você leia esses 12 livros, né? Se você seguir a minha recomendação, você vai ler livro de literatura do mundo inteiro, você vai ler livro de filosofia, você vai conhecer conceitos fantásticos, você vai aprender história. Então são 12 livros aí que eu acho que valem a pena para quem gosta de viver a vida lendo mais do que somente livros de coach. E se você quiser, claro, participar das leituras desses livros comigo e com meus alunos no Clube do Livro, você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo, acessar meu site, aprendafilosofia.com.br e ler lá tudo que você recebe participando do Clube do Livro, né? Então tem a participação nas leituras, tem o grupo de alunos no WhatsApp, tem as aulas, né? Eu gravo um podcast sobre cada capítulo do livro, você recebe isso também, tem os encontros ao vivo, tem os resumos. Então, se você quiser participar disso, se você quiser aí se sentir motivado nas suas leituras e estar lendo em conjunto com outras pessoas, eu acho que é uma oportunidade que você deveria aproveitar. E aí, para se inscrever, é só entrar no site. É isso, um grande abraço e a gente se vê no ano que vem com mais podcasts, mais livros, mais leituras, mais cursos e assim por diante. Um abraço e até mais.